Fala pessoal, eu sou o Will Alexander, ator e diretor de Noturno 2 Entre Sombras e Segredos, e eu convido vocês a assistirem um pouquinho sobre a minha experiência nessa caminhada e nessa jornada aí do audiovisual. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Fernanda Maria, eu faço a personagem Luna na série Noturno 2 e vocês vão conhecer um pouco da nossa história, da minha personagem, um pouco de mim, nessa linda produção. E é isso aí. Fala meu povo, aqui Danilo Perrara, faço o personagem Gustavo em Noturno 2, espero que vocês assistam. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris, interpreto a Vivi do Noturno e hoje eu venho aqui falar com vocês sobre a minha personagem. Fala pessoal, eu sou o Luan Marques, eu fiz o rapaz do carro no Uber e eu vim falar para vocês um pouco a respeito da minha experiência em Noturno. Oi gente, sou Paula Paixão, tá? Eu sou atriz de Noturno, eu fiz a Rebeca, Beca, a prima do Juninho, tá? Além de atriz, eu também fui operadora de câmera em Noturno 2. Vamos às perguntas. Olá pessoal, meu nome é Andinho Souza, eu fiz o Rafinha Noturno e vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Olá, meu nome é Patrícia Valine, eu sou a Branca em Noturno e vim aqui falar um pouco da experiência que foi gravar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Villanova, sou ator, eu interpreto o Orfeu. Além de ator, eu também sou diretor de produção da série. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Célia Lousada. Ia ficar muito feliz se vocês pudessem ver também esse projeto Noturno, que é Paixão por Cinema WA no YouTube. E minha personagem foi a Cecília. E eu gostaria muito de dividir essa experiência, a minha experiência com vocês no caso. Olá, meu nome é Davi Durães e faço o personagem Juninho. Bom, eu espero que vocês se divirtam com a série Noturno. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Renato, eu fiz o Hipnotizado no último episódio, pra quem assistiu os episódios todos aí. Essa minha jornada até aqui foi muito interessante, eu gostei muito de aprender. Eu tô aqui para responder algumas perguntas. Olá pessoal, me chamo Fábio Victor, sou o Padre Thomas da websérie Noturno e convido vocês agora para conhecer um pouco mais da minha experiência, esse mundo vampiresco. Foi como encontrar um velho amigo, porque o Atos ele já faz parte de mim. Só que dessa vez ele voltou mais complexo, mais intenso, então a segunda temporada trouxe essa profundidade maior para o personagem. Então, tive que baixar. Eu precisei resgatar novamente todos os trejeitos, os pensamentos românticos que tem na cabecinha da personagem, todo esse deslumbramento pelo novo, pela novidade do mistério, né? E aí acho que foi um pouco disso, de tentar relembrar isso, até porque a segunda temporada, como ela não sabe de nada do que aconteceu, então tive que pensar bastante a respeito. Eu posso dizer que foi místico, muito místico. E assim, a segunda temporada, a Cecília, no caso a minha personagem, ela veio com muita ação, muita reação, muito mistério, muito segredo. E assim, eu sou fascinada por ela, sou suspeita em falar. Foi incrível, né? Porque eu tive uma participação pequena, né, na primeira, e eu já estava imaginando que ao desenvolver o personagem pudesse vir uma coisa bem misteriosa sobre ele, então eu gostei muito. Ai, cara, foi uma alegria imensa, sabe? Porque na primeira temporada eu me sentia muito tímida para gravar. E na segunda eu já estava já mais ou menos solta, já consegui ir de boa nas gravações. Foi um pouco complicado porque, além da proporção que a série estava tomando, o Orfeu, a gente precisa amadurecer um pouco ele, né? Deixar ele um pouco diferente dentro da proposta da primeira temporada. Então, mas foi legal, foi um desafio, foi um estudo bem interessante. Foi incrível. Quando você me convidou da primeira temporada, senti assim
uma sensação incrível. Apesar de ter sido uma cena curta, mas eu fiquei ainda mais feliz sabendo que ele retornar na segunda. A história, a ficção, eu nunca tinha participado num projeto dessa forma, sabe? De efeito especial. Então isso chamou muita atenção, eu sempre tive essa vontade. E eu gostei muito, assim, foi uma experiência incrível, que eu vou levar para a vida toda. Olha, eu gostei muito da primeira temporada, né, que eu já tinha visto, e foi um convite do meu amigo, o Will Alexander, que dirige a série, então eu não podia negar, e eu também fiquei com muita vontade de participar. Bom, eu não gosto de vampiros, tá? Pra começar, desculpa o meu diretor, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a galera mesmo, foi os amigos que eu tenho, que a gente já tinha um outro produto que estava também sendo feito, e a amizade criada, o laço feito, foi muito forte, muito bom. E acho que acabou que os sonhos também se alinharam, né? Bom, o que me atraiu a participar da série Noturno, eu sempre gostei de história de vampiro, entendeu? Eu já tinha essa vontade de fazer uma websérie inspirada em vampiros, em coisas de terror. Surgiu a oportunidade do meu grande amigo, o Will Alexander, me chamou e eu aceitei de imediato. Primeiramente, acho que o que me atraiu mais assim foi ter assistido a primeira temporada. E eu, querendo ou não, eu reconheci algumas semelhanças com algumas séries que eu já assistia que envolvia esse lado sobrenatural. Eu achava muito maneiro, muito empolgante esse lado de ficção, sabe? Ficção mais. Eu gostei de assistir Teen Wolf, outras séries assim, vi muitas semelhanças também que eu achei muito maneiro. E aí eu conheci alguns amigos que faziam a série, eu fui perguntando também, e acabou que eu me interessei mais em entrar nisso também, sabe? E aí, quando surgiu uma oportunidade, eu aceitei essa oportunidade. Foi a experiência. Poder fazer alguma série assim, apesar de eu estar ainda bem no início. Queria saber como é que era estar nas produções, como ator, como elenco. E confesso que foi bem divertido, foi bem interessante até. E eu pretendo buscar mais e continuar mais sobre estar em mais elencos de outras produções e tudo mais. Eu acho que desde quando eu peguei o roteiro e eu vi o que eu teria, né, que fazer para o meu personagem, eu já comecei a imaginar as dificuldades que eu poderia ter. Então, comecei a treinar em casa possíveis movimentos, possíveis jeitos de vampiro, né? Até porque eu achei que eu ia ter muita dificuldade, que iam ter dificuldade de trabalhar isso em mim, mas até que eu acho que foi de boa na hora. Muita coisa. Por quê? Eu não tinha tanta experiência, aliás, não tinha experiência no audiovisual, né, encenando no caso, e eu aprendi muito com o Will, o nosso diretor, né, eu aprendi muito, então, no meu ponto de vista, assim, a Cecília da primeira, ela tá muito crua, ela não tá tão expressiva, ela não tá com aquela coisa do audiovisual, e é como você fala mesmo, né? A gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se entregando ao personagem, a gente vai estudando a personagem, até que, para a segunda temporada, eu dei uma evoluída. Bem, na primeira, eu era uma pessoa, estava muito presa, sabe? Ficava muito presa nos textos. Na segunda, eu já consegui, quando o diretor falava vai com suas palavras, que eu só via pelo texto. Quando ele falava vai com suas palavras, na segunda temporada eu já consegui já me soltar. Agora eu fiquei mais confiante e mais seguro. Porque na primeira temporada eu usava uma técnica de interpretação. E agora, 2 anos depois, eu aprendi técnicas novas e eu mudei o meu jeito. Tanto é que eu ensinei para o meu elenco essa nova maneira de estudar o texto, né? E coube certinho, a galera gostou, pegou. E agora também o que mudou, eu tô mais seguro, eu tô mais maduro. E veio também essas cenas aí de ação, né? Cenas de ação que fizeram toda a diferença. Mais uma vez falando da primeira temporada, essa proposta da segunda temporada foi uma, vamos colocar assim, que é uma continuação, né? Mas, porém, o personagem, ele tá diferente.
Ele tá diferente, ele amadureceu. É como se uma outra temporada fosse um ano do seu aniversário pro ano seguinte. Você cria novas amizades, você cria novos comportamentos, você amadurece. Para montar ele para essa segunda temporada, a gente precisou dar uma estudada um pouquinho mais profundo. A gente saber quem é o Orfeu de verdade, quem ele é, o que ele é, o objetivo dele, e a gente sabe que ele não tem muita paciência, então a gente pesou um pouco mais isso, porque por fato dele amadurecer mais um pouco, então isso se tornou mais vivo. O estudo do personagem em si, a gente precisou estudar ele bem mais profundo, as características, as manias, tanto é que ele tem manias agora que ele não tinha antes, né? Foi bem rico o estudo do personagem do Orfeu para essa segunda temporada. Então, como na primeira temporada eu vivi tudo que aconteceu do que aconteceu na segunda temporada, estava acontecendo com a Luna, então saber que na segunda temporada eu não tinha que ter domínio sobre essas informações, isso para mim foi difícil. Da coisa tá acontecendo e a coisa não tá passando por mim. Então, eu tive que me posicionar de um jeito muito mais neutro, vamos dizer assim, e em relação à interpretação, ou assim, na questão de posicionamento, eu achei que nessa segunda eu me saía melhor, porque eu sabia mais ou menos me posicionar diante das câmeras, eu acho que foi mais fácil. Como só existe uma câmera e a gente precisa gravar em ângulos diferentes, você entender que você precisa ter a mesma intenção em todas essas tomadas, na primeira eu não entendia isso. Assim, eu entendia, mas eu não sabia exatamente que tinha que ser igual. Né? Para mim eu só tinha que fazer de novo. Mas aí acabava fazendo de novo com um pouco de diferença, né? E não era o caso. Quando você me falou que eu ia retornar com o padre, eu passei a pesquisar um pouco mais o comportamento de um padre, a forma que eles andam, que eles se vertem, a forma que eles apresentam a missa, apesar de eu não apresentar nenhuma missa na série. Mudou o jeito também de eu ver as pessoas. Foi incrível. Eu já assisti alguns filmes de vampiros, né? Por conta que meu marido gosta muito desse universo, né? E então eu sempre assisti. Foi algo novo, por assim dizer, porque eu nunca tinha feito nada voltado a essa trama de terror/suspense, de vampiros ainda mais. E acredito que, em particular, eu tenho uma certa, entre aspas, atração pelo meio de terror. E vampiros, assim, em particular também, eu acho muito interessante, tanto que quando eu era mais novo eu pesquisava muito a fundo sobre os vampiros, sobre a história e tudo mais. E eu achava bem divertido sobre isso. Então, foi uma experiência incrível, maravilhosa, porque, como eu falei anteriormente, eu nunca tinha participado de um projeto que envolvesse ficção, drama, suspense, essa coisa de efeito, sabe? Eu sempre tive essa vontade. Eu lembro que eu assisti aquela novela dos Mutantes, então eu ficava fascinado assistindo, sabe? Então, isso chamou muita atenção. Como foi para mim entrar nesse mundo? Eu acho que assim, quando a gente é menor, sabe, todo mundo tende a acreditar em coisas que, vamos dizer assim, não existem, sabe, e a gente leva essa área de vampiro, lobisomem, tudo isso pra mim sempre, até há muito tempo, assim, eu demorei pra crescer, pra desacreditar de Papai Noel, de tudo mais, e aí, pra mim, essa imersão foi lembrar um pouco de como quando eu era criança, sabe, nesse sentido, assim, de, caraca, essas coisas que antigamente eu fingia, aqui eu tô numa imersão que realmente tá acontecendo, sabe? Isso que eu achei mais da hora. Foi louco. Eu não conhecia muita coisa de vampiro, não. Mas quando você passou... Logo quando a gente foi pra gravar, você passou algumas séries, alguns filmes pra gente assistir. Não vou mentir, não assisti uma série. The Vampire Diaries, eu lembro, mais ou menos. Mas, eu acho que eu até passei a acreditar. Talvez acho que eu possa até dizer isso, que eu passei a acreditar. Que eu fiquei com medo, fiquei realmente com medo. Cara, tá sendo uma experiência incrível.
entendeu? Gostei muito, cara, não tenho o que falar, cara, foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi mais ou menos o que eu tava já falando. Acho que a Luna, na segunda temporada, ela tá muito perdida. Ela não sabe o que tá realmente acontecendo. Então eu acho que minha dificuldade, vamos dizer assim, foi mais nisso, de colocar ela. Antes ela tava uma pessoa completamente ativa, né, de querer resolver as coisas, de querer fazer dar certo, e na segunda temporada ela tava completamente perdida, assim. Ela tava querendo, era mais assim, alguém precisava salvar ela. Então foi diferente. Na primeira temporada eu tava mais buscando, né, trabalhando esse lado sombrio do Atos e misterioso, né? E agora nessa segunda temporada o roteiro veio mais denso, exigindo mais do elenco, né? E a gente, então, na primeira temporada a galera tava mais assim, perdida, pra onde eu vou, o que eu faço, né? Tava com aquela insegurança, só vou fazer. Por que tem que gravar de novo e tal? Agora na segunda já tava o elenco bem mais unido, bem mais à vontade, mais seguro. Um elenco maior também. Um elenco maior. E aí essa foi a grande diferença que eu vi da primeira para a segunda temporada. Foi que na primeira temporada eu só vivia presa no texto, e na segunda eu já consegui colocar minhas próprias palavras como o Will me ensinou. A atuação, em primeiro lugar. As técnicas, né, que a gente vai adquirindo com o tempo, a gente vai colocando em prática. E eu vou dizer também a respeito de ter mais ação na segunda. Isso também fez uma diferença incrível. A maior diferença foi a parte de participar mesmo da série. Na primeira a cena foi curta, foi rapidinha. E na segunda eu percebi que o elenco, em geral, a série, a história precisava mais de mim, da minha atuação, do meu comprometimento. Eu acho, pela minha visão, as pessoas... o elenco nessa segunda temporada estava mais preenchido, eles estavam mais sabendo do que estavam fazendo. Mais seguro do que mais firme do que estavam fazendo. Nossa, porque assim, além da galera que estava chegando para poder compor toda a equipe, tinha uma galera que já estava, né, desde a outra temporada. Então, mesmo assim, o negócio estava tão forte. Então, assim, o pessoal estava sabendo do que estava fazendo, né? Então, assim, eu notei muito essa diferença, né? O pessoal estava mais maduro. Eu acho que desde quando eu peguei o roteiro de Noturno 2, eu vi o que eu precisava trabalhar em mim para a segunda. Então, eu sabia que eu ia ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu comecei a trabalhar os trejeitos de uma possível figura sobrenatural, né? Que seria um zumbi, um vampiro. E rolou essa cena, e até que eu não senti tanta dificuldade, até pelo trabalho que eu já estava tendo, né, independente em mim mesmo. Em específico, não, mas como eu também, nenhum ator, nem o personagem famoso que eu já tenha visto, mas eu já assisti muita série, gosto muito por causa do teatro, no meu caso, né, eu acabei desenvolvendo um pouco da cultura de assistir alguma coisa na televisão, ou ver alguém fazer uma coisa e pensar, pô, como que eu faria se fosse eu, sabe? O que eu faria de diferente? E aí já acaba que a gente tem contato com muitas pessoas, muita ficção, pessoas sendo hipnotizadas. E eu também tentei fazer um pouco do senso comum do que eu tinha, entendeu? A respeito disso. Não, da Becca não. Acho que foi mais pra entrar mesmo no universo mesmo dos vampiros, assim, que eu não conheci, que foi pra assistir. Mas eu fiz... nosso diretor também fala pra gente criar a gênese da personagem, né? Então acho que eu peguei mais disso. Fui pegando os traços, e eu também queria que ficasse uma amizade muito forte com o Davi também, com o Juninho. Acho que saber a idade dela também me ajudou muito. Eu tenho 30, personagens tem 19, eu acho que é uma diferença muito grande, mas ficou legal. Eu me inspirei mais em pessoas mais eufóricas, mais animadas e um pouco mais inocentes. Tanto que isso dá pra perceber na parte onde que ele conta o Atreus pela primeira vez. Atos, perdão. Eu não sou muito bom com memorizar nomes. E na parte onde que ele foge, eu tentei puxar uma parte mais, digamos, de inocência. Porque afinal ele não sabe que tem vampiros e ele acha que é apenas uma pessoa normal que está sendo ignorante com ele. Então, em geral,
Eu busquei mais um lado mais inocente, por assim dizer. Pra ser sincero, não teve inspiração. Foi criação própria, assim, na cara e coragem. Olha, por se tratar de uma bruxa, né? No caso, a Branca é uma bruxa. E o Will já me deu as coordenadas, né? Dizendo que ela não seria caricata, né? Seria como se fosse uma pessoa normal. E a partir de algumas cenas, ela ia mostrando para que ela veio, né? Então, eu acho que eu peguei a partir do momento que o Will me passou as características. Então, não busquei nenhuma referência. Eu tentei pegar, andando, assim como às vezes eu ando de Uber, então eu ficava observando e eu tentei pegar a forma que ele age, dirigindo, sabe? Então, tentei pegar isso e levar para o meu personagem. Teve uma parte das gravações que eu estava com o pé com tala. Para mim foi muito difícil o calor que estava fazendo, o Orfeu, porque assim, o Orfeu ele saía de uma cena, ele entrava em outra, ele não podia sair andando normal e entrar em outra mancando, sabe? Eu sair mancando e entrar, então assim, para mim foi um desafio muito grande ter que gravar no calor que estava fazendo, meu pé estava inchado, eu não poderia colocar o pé no chão, mas eu tinha uma doutora aqui, a atriz Paula Paixão, doutora Paula Paixão, fisioterapeuta, que ela que cuidava dos meus pés. Dos meus pés não, né? Do meu pé, que foi um pé só. Então, assim, eu acho que tudo isso supera qualquer dificuldade que você esteja passando. O amor pelo que você faz, né, supera qualquer dificuldade. Foi a cena do início da cena de ação. Tivemos que parar e repetir várias vezes. Tive que carregar ele no ombro algumas vezes. E foi isso. Para mim foi a cena que mais difícil de fazer. Eu consegui superar isso através do meu amor pela arte, pela atuação. É o que me move a estar nessa caminhada, nessa luta todos os dias. Eu achava que aquela cena que eu tinha sido atacado, né, que eu tava com sangue no pescoço, eu pensei que pudesse ficar um pouco artificial, porque eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer essa cena de dor? Como é que eu vou mostrar que eu fui mordido sem ficar uma coisa superficial? Então eu pensei, vou dar uma estremedeira, vou tentar pegar um stick, como se tivesse um processo de transformação pequeno, né? Aí eu falei, acho que eu vou fazer isso, vou tentar dar um pouco mais de realidade. Porque na minha cabeça não ia ficar legal, mas depois que gravou e eu vi, ficou top. Uma cena que foi muito difícil para mim foi a cena 21. Essa cena para mim foi muito difícil. Para mim gravar ela, eu gravei umas 4 vezes para mim conseguir, sabe, ter o resultado que queria. Eu não digo difícil, eu digo desafiadora. Sabe por quê? Porque muita gente não sabe a diferença, né, da difícil com desafiador. Difícil é algo que te traz assim uma frustração, algo que te traz um chateamento, né? Porque vamos pensar assim, você quer montar um brinquedo, você monta um brinquedo e não consegue. Então você já desiste, fica frustrado, então você pode dizer que aquilo é difícil. E desafiador é algo que você vai ver uma melhora, um crescimento, né? Porque é algo que está ali complicado, mas você quer tentar mesmo assim. Né? Tipo andar de bicicleta, você cai várias vezes, mas mesmo assim você quer tentar. Então não é difícil, é desafiador. Essa é a diferença do difícil com desafiador. Então a cena que eu achei desafiadora de fazer foi aquela cena que eu tô brigando com o Rafinha. Porque o Atos, ele nunca brigou. Era sempre um diálogo, né? Aqui, ali, aqui, ali. Então, foi a primeira vez que ele brigou com alguém. Discutiu, brigou, queria bater, que é a cena que eu fiz com o Rafinha. E como que eu superei isso? Tentando, fazendo. Até porque a Paula, nossa operadora de câmera e atriz, ela era o primeiro dia dela que estava lá, né? Fazendo a operação de câmera. Então a gente, então a gente olhava, vamos ajustar, vamos fazer de novo. E eu via também a minha interpretação, porque o Atos nunca tinha brigado. Então eu tive que ficar lá repetindo até encontrar, isso, gostei. Então essa junção, essa união da equipe com o elenco deu super certo. A cena 1, eu ficava sempre pedindo, né? Gente, eu ainda não estou preparada. Não. Até o diretor mesmo perguntava, né? E aí, vamos gravar a cena 1? Não, por favor, deixa a cena 1 para depois. Por quê?
eu queria estar entregue totalmente à personagem, a Cecília no caso. E para mim ela ia ser muito dificultosa, isso na minha cabeça. Mas assim, devido a eu estudar, né, lá, visualiza a cena, né, como vai ser feita, o diretor pede isso e tal, não sei o quê. Então ela fluiu, mas dentro da minha cabeça seria a cena mais difícil. Então, a parte mais difícil foi a parte da briga com Atos. A gente teve que gravar várias cenas, depois voltar de novo, várias pessoas parando para assistir. E essa foi uma das cenas assim, mais difíceis. Olha, eu tava com muita dificuldade em decorar texto, porque fazia muito tempo que eu não tava fazendo nada, tava parado, assim, tava só trabalhando com produção de teatro infantil, essas coisas. Então, acho que dei um pouco de uma enferrujada. Mas o Will, com a direção dele, tudo, ele me ajudou muito com o texto, me deixou muito solta, à vontade. A parte mais difícil, assim, não foi um momento, vamos dizer assim, mas eu acho que eu tenho um senso de quem eu sou, mas eu também admiro muitas pessoas à minha volta, sabe? E aí, a parte mais difícil, eu acredito, que era falar, poxa, eu tenho que manter a concentração para extrair o meu melhor, porque eu sei das coisas que eu consigo fazer. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia ali que eu estava com pessoas que, na minha concepção, eram pessoas que eu admiro e que têm mais experiência, sabem muito mais. E aí eu falava assim, cara, eu sei que eu não quero decepcionar essas pessoas, mas antes de não decepcioná-las, eu também não quero me decepcionar com o que eu posso fazer, entendeu? Aí foi, acho que basicamente isso o mais difícil, manter essa concentração e essa mentalidade, sabe? Eu acredito que foi a minha última na parte da morte, porque eu não estou muito familiarizado em fazer as expressões de medo e terror, e fazer essas expressões naquele momento, para mim, foi um pouco mais desafiador, porque, querendo ou não, o meu rosto não é muito expressivo, por assim dizer. Ele tende a ficar mais uma cara neutra, ao meu ver. Então, poder fazer expressões mais radicais, como a do medo e pavor, para mim eu tenho uma certa dificuldade. Tanto que, de uma vez ou outra, eu fico treinando em casa, fazendo essas expressões, e eu sinto uma certa dificuldade para poder fazer. Mas ainda assim, às vezes eu consigo alcançar a expressão que eu quero, e outras vezes eu não consigo. Então, essa foi a minha maior dificuldade, né, nas produções. Assim, eu sou muito de seguir o texto, de decorar o texto, falar tudo certinho. Às vezes eu ponho caco, né? Mas, assim, foi quando eu cheguei com a cena já na minha cabeça, tudo certinho, com o texto decorado. E aí o Will, o diretor da série, junto com o Thiel, resolveu mudar tudo, né? Mas a cena ficou perfeita. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. Ele mudou, mas vai dar certo. E aí a gente fez a primeira parte do carro, na hora que eu entro procurando o condomínio, e depois a cena dentro do carro quando aparecem os vampiros, e eu tinha que demonstrar aquele medo, sabe? Como foi a primeira vez que eu estava fazendo uma coisa que não foi eu que escrevi, eu fiquei muito nervoso naquele momento, de conseguir demonstrar medo, pavor, sabe? Mas, assim, foi. O importante é que deu certo e funcionou mesmo, ele tendo mudado tudo na hora. Eu acho que foi a desconstrução mesmo, de eu sair da Paula do teatro para trazer para o audiovisual. Eu achei isso a parte mais complicada, porque eu ainda tenho muito de gestos, eu acho que pode estar até aparecendo agora na câmera, eu sou muito de gesticular, mas eu estou tentando desconstruir. Não tirar, mas desconstruir para poder trazer para o audiovisual uma outra atriz, uma outra Paula. Eu posso falar que na minha primeira temporada, que foi super rápida, falaram que queria ver mais, que apostava muito em mim, esperava mais de mim e do meu personagem na segunda. Isso me moveu para me fazer algo mais profundo, algo mais bonito. Bem, os fãs não falaram muita coisa não, eu só recebi elogio desde a primeira temporada, né? Através desses elogios eu consegui, tipo, evoluir mais, porque os fãs falavam bem da minha personagem, na segunda eu queria fazer algo melhor. A Cecília era muito pacata, muito na dela, muito fechada, e ela acabou se revelando na segunda. Então eu tive um impacto com os fãs na segunda temporada. E na primeira ela era assim, né, bem sucinta,
bem na dela. E na segunda eu acredito que, no caso, tenha surpreendido os fãs, porque a gente teve alguns feedbacks. Desenvolveu mais o personagem, Sim, se aprofundou mais. exatamente. Tem gente que acha o Orfeu um vampiro sexy. Gente, o Orfeu não tem nada de sexy. E as pessoas, o jeito dele falar, a forma rústica dele falar, acaba despertando coisas nas pessoas que não devem despertar. Eu já recebi esse tipo de comentário. E completamente fora da proposta dele. Ele faz isso, ele tem um movimento com os dedos e ele levanta a sobrancelha. Então, assim, é um sinal, já que alguém, ele vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa assim. Então, assim, ele dá alguns sinais. Né? A gente mudou isso, porque na primeira temporada não tinha. O Orfeu, ele tá muito mais ranzinza, tá muito mais rabugento, tá muito mais sem paciência, né? Então, assim, agora na segunda temporada a gente precisou aflorar um pouco mais. Eu faço um personagem, Gustavo, que ele é casal da Vivi, a Pituquinha, né? Então, o povo, né, que me conhece, amigos, família, e alguns comentários nas redes sociais falavam que estava esperando o tom esperado beijo entre o meu personagem e a Vivi. Mas por conflitos, né, de divergências entre a atriz e também, né, coisas pessoais dela, esse beijo não aconteceu. Mas quem sabe, né, numa possível continuação, não sei. Eu estou aberto a isso. Agora, só depende dela. A galera quis ver um pouquinho da vulnerabilidade, né, do personagem, né? Então eu trouxe camadas de emoções mais profundas pro personagem, porque na primeira temporada ele era mais sombrio, mais misterioso. Na segunda eu já trouxe outras emoções mais humanas, né? Dos ciúmes. Sim. Na hora que ele briga com o Rafinha. Nos ciúmes... Ali foi o primeiro momento que o Atos percebeu que sentiu ciúmes? Não, já tinha antes, porque ali ele fala, o que você veio fazer aqui, sendo que eu já falei pra você ir embora, né? Então, eu trouxe essas outras camadas de emoções, os ciúmes, o amor, o medo, que ele tem medo do padre, né? Essas emoções mais intensas. O Atos é bem intenso esse personagem. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Muito gostoso, gente. Eu brincava com eles que isso aqui virou um Big Brother, né? Que nós passamos 4 meses, eu acho que foram até mais, intensos, todo mundo convivendo junto e, tipo, nossa, era almoço, janta, lanche, e dormir aqui, e acordar cedo, e gravar de madrugada, e faz café. E olha, tem que agradecer também ao Tiel, que, né, abriu a casa dele para essa loucura toda, para gravar, enfim. Foi maravilhoso. Eu não conheço todo o elenco, porque eu não consegui ir na pré-estreia. Mas, assim, um pouco do elenco que eu já conheci, no dia da gravação, eu fui super bem recebido. O pessoal me ajudou, que eu tava muito nervoso. A Célia, pô, ela me ajudou muito. Eu cheguei tremendo com a mão suando. E ela, tá suando por quê? Tá tremendo por quê? Mas ela me ajudou. O Will, o Tiel. O Will e o Tiel, eles me deixaram super à vontade. Eu tava muito preocupado com essa questão de texto, de fazer alguma coisa errada. Mas eles me deixaram super à vontade. Eu ainda sei que eu vou conhecer o elenco e eu tenho certeza que é um pessoal excelente, que não tem problema, são pessoas que gostam de estar trabalhando com isso, sabe? Um pessoal focado em audiovisual e teatro. Cara, a experiência foi incrível, o pessoal... Pô, tem Falso! Tipo assim, a experiência... O pessoal foi incrível. A única mesmo assim que eu não... Foi legal foi a Ana Paula Paixão, que... Não é Ana pior que a minha Paula Paixão. É só falando que porque toda... Tá vendo? Falou que o negócio do elenco tá tão unido. Você quer Paula, porque toda Paula eu conheço sem Ana. Toda Paula é mais cara. Pô. Eu tenho certeza que você tem também. Só tá ocultando. Vamos lá de novo. A experiência com o pessoal que já tava na série foi tranquila. O pessoal super de boa, zoeira, me tratou super bem, entendeu? E, cara, tudo sem noção, entendeu? Brinca pra caramba, me zoaram bastante, mas me senti em casa. A minha convivência foi boa, muito boa, porque... Até, assim, se eu posso falar do meu primeiro contato, eu conhecia só uma pessoa do elenco, né? Mas 2 no caso, mas eu não sabia como era trabalhar com eles frente a outras pessoas também. Só que conforme eu fui sendo inserido nesse meio, eu
me senti bem à vontade, assim, bem leve, apesar de, como eu já havia dito, pessoas que sabem mais estarem ali, todos me deixaram bem confortável e seguros do que eu ia fazer, entendeu? E eu acho que isso é muito importante para quando você está num local inserido, né? Você quer extrair o melhor de alguém, você fazer aquele alguém se sentir seguro, ali mesmo com erros ou acertos, sabe? Você fazer ela acreditar nela mesma porque você acreditou, entendeu? Eu acho que essa foi a sensação que, assim, o pessoal me trouxe, entende? Olha, foi muito legal. Eu cheguei, assim, eu só conhecia o Will e conhecia o Thiel também, né? Mas assim, não profundamente. Mas assim, fui muito bem recebida, todos me acolheram muito bem, eu me senti muito à vontade. Foi muito divertido, interessante. Na minha primeira perspectiva, antes de entrar, eu pensei, vai ser tudo muito sério, papo de quem piscar pode levar uma bronca ou algo parecido, porque, querendo ou não, eu buscava sobre informações sobre esses meios e todo mundo falava que era parecido com isso, onde você tem que ter o máximo de respeito, tem que ser sério a todo nível. Você não pode falar um A, não pode fazer nada, senão vão lá e brigam com você. Eu pensei que seria o mesmo. E ao chegar, eu tive uma recepção, por assim dizer, onde que não era do jeito que falava. O pessoal era mais conversativo, de interação. De primeira mão eu fiquei um pouco tímido, mas depois eu fui pegando o jeito com o pessoal e comecei a me divertir com eles. Então, minha maior dificuldade foi o calor. A nossa temperatura no Rio de Janeiro, ela estava num grau que foi quase impossível a gente fazer cena de inverno com casaquinho num calor de sei lá quantos, sei lá. Eu lembro nosso primeiro dia de gravação foi o mais difícil para mim. Que a gente estava num feriado aqui no Rio de Janeiro, que estava extremamente calor e a gente fez uma externa. Foi de passar mal. Eu acho que o processo de câmera, né? Porque eu sempre fui muito ator de teatro. Então eu ficava me imaginando que esse processo de ter que fazer, refazer, até ficar bom, de não olhar para a câmera, porque quando você bota uma câmera na frente, parece que o nosso olho automático quer virar para a câmera, então a gente tem que controlar isso. E foi uma das dificuldades, né? Isso aconteceu algumas vezes na hora que a gente estava gravando, mas depois, quando a gente vai pegando o ritmo, a gente segue frui. Na primeira eu olhei algumas vezes, na segunda acho que aconteceu, mas também foi uma coisa que deu para tirar de letra depois. Porque a câmera parece que tira um pouco da segurança, né? Quando começa a gravar, porque a gente tá ensaiando é uma coisa, quando começa a gravar, dá um nervoso, então assim, a gente fica sem saber até pra onde olha, mas é isso. Na segunda temporada, a maior dificuldade que eu tive, a dificuldade para mim, eu sempre falei, foi a locomoção da minha casa até o set de gravação, que é muito longe. Posso falar que a maior dificuldade foi durante as últimas cenas, no qual eu estava passando por um momento muito difícil, algo pessoal, do qual me exigiu muito meu lado profissional, do mesmo lado também, meu lado humano também. Eu acho que não só eu, mas eu, como um todo, né, eram os barulhos externos. Porque nós gravamos dentro de um condomínio residencial, né? E barulho das crianças, às vezes, e tudo. Às vezes a gente descia já, todo mundo lá ensaiado, concentrado, e justamente naquela hora era uma criança gritando, uma criança falando alto, ou até mesmo atravessando, né? Fazendo sombra. Então isso aí foi pauleira, mas superamos. Acho que a mais complicada foi a morte do Juninho, né? Do filho da Branca. Por conta que tinha que passar muitas emoções ao mesmo tempo, tinha que passar medo, e ela estava correndo, ela estava tudo ao mesmo tempo. Então eu acredito que foi difícil nessa situação de todas essas emoções, como transmitir isso para o público. E a mais legal, eu acho que foi a cena do padre, que ela dá uma assim de fofoqueira e tal, e aí tem aquele arzinho mais cômico, porque, querendo ou não, minha veia sempre foi voltada para comédia. A mais complicada pra mim foi a da morte. Mas eu acho que porque demorou muito pra gravar, entendeu? A gente demorou. Tiveram alguns percalços no meio do caminho, mas eu gostei muito de fazer a cena da morte. Cara, eu gostei muito da do mercadinho. Muito. E você me passou muito medo.
E da escada, com o Orfeu também, que eu também fiquei muito... Nossa, eu falei, caraca. A cena mais complicada, como eu havia dito em algumas perguntas anteriores, foi a da morte, por causa da expressão facial. E a mais divertida foi quando a parte onde que o Juninho encontrou o Atos pela primeira vez. Porque eu me senti mais solto naquela cena, e confesso que na parte da corrida eu quase caí, meu pé deu uma escorregada, e eu aproveitei de embalo para continuar, porque eu imaginei realmente que se o Juninho escorregasse, ele perderia um pouco de equilíbrio, mas continuaria. A cena mais legal que eu fiz foi quando eu encontrei o Orfeu, porque quando eu encontro o Orfeu, eu sinto que eu tô mais solto com o personagem, e na parte de correr, eu acabo, querendo ou não, escorregando, mas eu aproveito o embalo que eu escorreguei para continuar como o Juninho. E se eu caísse, eu ia cair como personagem. Levantar, sacudir a poeira, pegar o óculos de limpar, olhar para trás, ver o Orfeu, me assustar e continuar correndo. Então, para mim, o mais divertido foi encontrar o Orfeu. Apesar de que o Juninho foi muito medonho. Cara, a cena mais complicada também foi a cena mais legal. Como eu te falei, foi a cena da briga com Atos ali, da gente batendo boca, entendeu? Ele me segurando pelo pescoço, me empurrando, entendeu? As várias variações de ângulo da cena. E foi isso. Então, a mais complicada, falei pra vocês, foi essa do começo, né? De na hora que eu chego com o carro procurando condomínio, porque tinha que parar na marcação certinha, e você dirigindo, preocupado com o texto, entrar no personagem. Então, pô, será que eu tô parando na marcação certa? E essa parte dentro do carro, de conseguir demonstrar medo na hora que os vampiros apareceram dentro do carro. Para mim foi a mais complicada. E a mais legal não foi... Faz parte da cena, mas foi um take que foi na hora a gente teve essa ideia, que foi na hora que vinha com o carro, pisava no freio, o carro vinha arrastando o pneu. Para mim aquele take ali daquela cena ficou muito boa. Chamou muito a minha atenção, gostei muito. E a ideia foi tua, não foi? Sim, a ideia foi minha. Foi uma ideia minha. Pô, e o Will e o Thiel na hora, não, vamos fazer isso. E foi pro ar. Então, assim, me senti especial naquele momento. Se foi a cena mais complicada pra eu fazer, acredito que não foi muito complicada pra mim, né? Como eu disse, eu acreditava que eu conseguia fazer. Quando eu assisti, eu gostava muito, particularmente, assim, 2 exemplos, eu gostava de quando o Orfeu aparecia, porque eu acredito que, assim, dentro da ficção ele passava uma sensação muito de, apesar do clima caótico ou do clima tranquilo, ele sempre parecia que tinha de alguma forma as coisas sob controle. Mas por mais dele ser, assim, mais centrado, sabe, mais sério, parecia que ele não estava tão desesperado se alguma coisa estivesse fugindo, entende? E eu acho também, eu gostava muito dos alívios cômicos, eu gostava dos alívios cômicos do Juninho, eu achava engraçado também. E acho que basicamente essas foram minhas preferidas, sabe? Não foram específicas, mas foram as aparições desses dois. Tipo. So